ao mesmo tempo, ok? Você fica aí com a folha no 22 e no 23. E a gente vai dando pulinhos. Amém? Todos que aqui estão aqui? Amém. Não se arrebatem não, tá bem? Até às 10 estamos juntos. A princípio, temos aqui cerca de 4 temas que se repetem. Não são 4 temas bem definidos, são 3 bastante definidos, 2 semelhantes, porque um fala sobre riqueza, dinheiro, né, trabalho. O outro fala sobre disciplina, prudência. Outro fala sobre outro tema que é a generosidade, né, a virtude, bondade. E o outro é especificamente sobre, acho, 2 ou 3 versículos que falam sobre a questão do trabalho, né, e da preguiça. E claro que por isso que não é tão definido esses temas, porque a riqueza, preguiça e trabalho é quase a mesma coisa, faz o mesmo sentido. E também com a disciplina, a prudência, também tem muito a ver com a questão da generosidade, da virtude e tal. E outros temas aqui que vai falando no capítulo 23, e que não tem a ver muito com isso, mas nós vamos primeiro nos ater a estes versículos, ok? E primeiro nós vamos ver a questão da riqueza, já que o capítulo 22 começa falando, tirando o primeiro versículo, né? Depois a gente volta para o primeiro versículo, nós vamos ler sobre o versículo 1 também. 1, 2 e coisa. Então vamos ler. 1, 2 e 4. Diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Versículo 4. O galardão da humildade e ao temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Versículo 7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Paremos por aqui. No capítulo 23, no versículo 4 e 5, também diz: não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. Porventura fitarás o olho naquilo que... 4, 5 Porventura não fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. O tema de Provérbios, o livro de Provérbios, claro que o livro de Provérbios são ensinamentos para a nossa vida e como nós devemos nos comportar. E ele fala muito acerca da riqueza, acerca do dinheiro, acerca do trabalho. E qual é a visão, né, do cristão, a visão de Deus sobre essa área da nossa vida? Porque a gente não pode esquecer, nós não somos nenhum eremita, né, que sai da sua e vai ou um clausurado que sai da sociedade e vai viver dentro de uma caverna, ou vai viver dentro de loja sem precisar de dinheiro, sem precisar de absolutamente nada, vivendo de luz. Não somos nenhuma planta, né? Nós necessitamos de dinheiro, e o dinheiro está no nosso dia a dia. E infelizmente, nós vivemos para o dinheiro. A verdade é essa, nós vivemos para o dinheiro. Nós somos, estou falando de uma forma geral, nós somos dominados pelo dinheiro. A sociedade de hoje é basicamente dominada pelo dinheiro. Porque para que você gasta 8 horas do seu dia? Para ganhar dinheiro. E o que é que você faz nas outras horas que lhe restam? Ou gasta o dinheiro ou dorme para ter condições para ganhar mais dinheiro. A nossa vida basicamente vai sobre isso, sobre o dinheiro. Quando já não precisamos viver em torno do dinheiro,
que seria a reforma, também chegamos a uma condição que já não tem mais para o gastar, né? Já não tem mais. Já tem. Então, saber lidar com o dinheiro é muito importante e a Bíblia nos dá orientações para isso. Porque esse correr e esse lidar continuamente com o dinheiro nos faz servos e escravos do dinheiro. E uma vez que Cristo nos chama para a liberdade, nos põe em liberdade, nós devemos estar atentos a não ser escravos do dinheiro, né? A usar o dinheiro e não ao dinheiro nos usar. Infelizmente, muitas pessoas são usadas pelo dinheiro, são escravas do dinheiro, são escravas das suas próprias riquezas, são escravas do que possui, né? E o que é pior do que ser escravo do dinheiro é não achar que é escravo do dinheiro. Pior do que ser escravo do dinheiro é não ver, não enxergar que está sendo escravo do dinheiro. Porque aí você sofre de dois males. O primeiro é o mal de ser escravo do dinheiro e o segundo é de não ter o Espírito Santo de Deus para lhe mostrar onde é que está o seu erro. Eu acho que esse é o pior de todos. Porque se uma pessoa não consegue enxergar o próprio erro, alguma coisa está faltando, e eu creio que seja o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele nos convence de todo o pecado e não de alguns pecados. Então, se o Espírito Santo nos convence de todos os pecados, não tem por que ficar sobrando. Mas tem pessoas que erram profundamente por questão de dinheiro. E não estou querendo falar aqui acerca de dízimos, acerca de oferta, acerca de generosidades ou esmolas ou coisas que nós fazemos. Falando da nossa relação, nós mesmos, no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos, nos tornamos escravos de dívidas, né? Nos tornamos escravos de compras, nos tornamos escravos da própria riqueza, do que a riqueza nos proporciona, da vida, né? Não abrimos mão dessa vida de um patamar mais alto, não nos colocamos numa situação que seria... Oi? Não é inferior, colocamos na nossa situação real de vida. Eu vivi muito tempo assim, vocês conhecem a nossa história que eu já preguei aqui, minha mãe, se for ver todos os vídeos, vai acabar batendo em mim, que eu falo sempre, mas a minha história é isso, nós vivíamos numa posição para os outros verem, Uma época nós tínhamos dinheiro, na outra nós não tínhamos dinheiro, mas mantínhamos o status, né? Mantínhamos a coisa, não mantinha comida na geladeira, não mantinha a conta no coisa, não mantinha o alimento, não mantinha muitas coisas, mas o status mantinha-se. Então não abaixávamos conforme abaixava-se o dinheiro, não vivíamos a nossa realidade, a verdade é essa. Então, isso aconteceu que chegamos a um nível de dívida, a um nível de vivência escrava do dinheiro. E as situações que nós passamos é complicado. Então, a Bíblia nos exorta a termos atenção com todas essas coisas. Ele diz assim, nós acabamos de ler, não te canses para obter a riqueza, né? E... hoje lá em casa foi uma senhora, por causa do meu dedo, do seguro a mulher do seguro lá, foi lá para saber o que é que tinha acontecido e o que é que não tinha acontecido. Nós começamos a conversar, que ela é uma brasileira, e nós começamos a conversar e nós chegamos e falamos acerca de como as pessoas são escravas, inclusive do seu próprio trabalho, do seu dinheiro, e não vive para outro, não existe outra coisa para viver, não faz outra coisa, né? A gente até falou sobre isso. Olha, não sobra, trabalha tanto que não sobra tempo para gastar dinheiro. A questão é essa. Então, como é que nós administramos todas essas coisas? Como é que nós lidamos? Como é que nós, um momento de reflexão para a nossa vida, como é que nós estamos lidando com essa questão financeira? Como é que nós estamos lidando no nosso dia a dia com o nosso dinheiro? Será que nós não estamos
sofrendo? Será que nós não estamos vivendo de forma errada? Será que nós não estamos vivendo de forma que desagrade a Deus? Será? Porque não adianta, meus amados, a gente se consertar numa área, não é? E desconcertar em outra. Não é? Você pode cumprir 9 mandamentos. Se errou no 10º, vai pagar por todos eles. Não é? Você pode, sei lá, fazer muito, você pode ser a pessoa mais certa do mundo, mas se você infringir um ponto da lei, vai ser preso da mesma forma que aquele que tem. Só a única coisa que vai alterar são as quantidades de dias presos, né? A sentença. Mas o restante vai todo mundo preso. Vai ser enquadrado como uma pessoa que infringiu a lei. Não importa qual artigo, infringiu a lei, infringiu a lei. Não importa se foi aqui que diz para não matar, se foi aqui que diz para não roubar, se foi... Não importa. É como a frase que diz que não importa se você juntou 4 pessoas para roubar um banco ou roubar uma galinha. Né? Vai tudo preso com formação de quadrilha. Vai tudo preso com formação de quadrilha. Então, não adianta a gente se acertar numa área e acabar errando em outra área. Né? E é muito importante a gente perceber como é que nós estamos lidando com a questão financeira. Aí, agora sim, eu falo, muita gente não dizima, muita gente não oferta, simplesmente por uma questão de estar mesmo preso ao dinheiro. Está mesmo preso ao dinheiro. De estar mesmo sendo envolvido, né, nesse laço que é quando eu não dizimo, quando eu não oferto. A gente fala assim, muita gente tenta dizer que o dízimos e a oferta foi algo que foi no passado, que foi não sei o quê. Como eu já contei a vocês a história de uma mulher que no Facebook, vendo os nossos vídeos, vendo as nossas pregações, disse que gostou muito, papapá, se estiver vendo, que Deus abençoe. E no Facebook ela me chamou e perguntou se a gente também pede dízimos e ofertas. Eu disse, não, a gente não pede dízimos, a gente não pede dízimos e ofertas. Eu já contei isso aqui, eu não lembro muito bem como foi que eu disse, mas eu disse assim, olha, minha senhora, desculpa, mas é assim, nós fazemos o que a Bíblia diz que para nós fazermos, nós fazemos. O que a Bíblia não diz para nós fazermos, nós não fazemos. Nós não pedimos dízimos e ofertas, porque não é uma coisa que Deus mandou a gente pedir, Deus mandou a gente dar. Né? Então, no nosso culto, existe um momento em que nós damos a Deus. E existe um momento em que nós instruímos as pessoas naquilo que ela deve fazer. Né? Nós não estamos pedindo, não é um peditório. A gente está pedindo nada. Ninguém está pedindo nada, porque todos nós estamos na mesma condição de dizimistas e ofertantes. Todos nós estamos ali, tem um momento para nós darmos. E como é bíblico, E eu ainda disse assim, olha, mas isso, ela até falou, porque isso é uma coisa do Antigo Testamento. Eu disse, olha, é a única coisa do Antigo Testamento que nós fazemos. E nós fazemos por uma questão de... eu até não lembro qual foi a palavra que eu usei, mas talvez tenha sido por, sei lá, eu não lembro. Foi uma palavrinha que eu utilizei para dizer que nós erramos, que nós seguimos o Antigo Testamento por causa da nossa conveniência. Porque se a gente for para o Novo Testamento, o dízimo é trocado o 10% é trocado pelo 100%. Tudo que tinham era comum entre todos. É o que diz o Novo Testamento. Vale, que quer que o dízimo deixe de ser feito, porque está no Antigo Testamento, então vá viver como diz o Novo Testamento, eu vendo uma herdade e dou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Foi assim que Safira e Ananias morreram. Isso está no Novo Testamento. Diz lá que todos tinham todas as coisas em comum. Se houvesse alguém necessitado e alguém tivesse uma herdade, tivesse uma terra, tivesse alguma coisa, vendia-se e distribuía para que ninguém passasse fome. É isso que diz no Novo Testamento, não é 10%, o Novo Testamento é 100%, porque tudo que você tem vira para o Senhor. Então, como ninguém vai dar 100%, e a pessoa que perguntou se a gente pede 10%, também não vai dar 100%. Para não viver esses 100% e as pessoas saírem correndo das igrejas, a gente fica com o Antigo Testamento, que é só 10%, e acha que vamos barganhar com Deus. Né? Tentar barganhar com Deus nesse aspecto. Mas a gente está errado, porque não é 10%, é 100%. É 100%, é tudo o que eu tenho tem que ser para o Senhor, e acabou. Agora, quem é que vai ver isso hoje?
Se eu digo isso aqui, se eu for pregar isso aqui, o que é que o pessoal vai dizer? Vai todo mundo correr, vai dizer aquela igreja está dizendo que venha para cá e dê tudo que você tem ao Senhor. Mas a verdade é o que está no Novo Testamento. Eu desafio, qual teólogo que vai dizer o contrário? Quem é o exegeta que vai dizer o contrário? Está lá, o homem foi morto, não é brincadeira, o casal foi morto. Por quê? Porque mentiu ao pé dos apóstolos, dizendo, retendo um pedaço. E o apóstolo disse, fica para ti com a tua mentira. Né? Que não era uma obrigação, mas é uma necessidade que parte do nosso coração, em ser dizimistas, em ser ofertantes, em contribuir, em devolver a Deus como gratidão por ter a certeza que é Ele que está em nós, fazendo nos capacitando para conseguir esse dinheiro. É reconhecer. O dízimo e a oferta nos faz reconhecer, primeiro, que nós não somos escravos do nosso dinheiro. Segundo, é que Deus supre as nossas necessidades, quer estejamos cheios ou quer estejamos passando ou padecendo. Não importa se as contas não chegaram no fim, não importa se não está dando. O que importa é que o dízimo e a oferta sou fiel ao Senhor, né? Porque também ninguém quer que o Senhor seja infiel a nós. Então, o momento, o que é que o salmista diz? O que é que nós podemos dar ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito? Nada. Nada. O que é que nós podemos fazer pelo Senhor? Nada. Agora, o meu coração, né, com o Espírito Santo de Deus, me exorta para contribuir para a sua obra. Eu não dou dinheiro a Deus, Deus não quer nosso dinheiro, Deus não quer nada nosso, é Ele que nos dá. Mas aí é para a obra. Quando eu dizimo, quando eu oferto, eu faço crescer a obra de Deus. Eu faço crescer a obra de Deus. Né? Isso significa proporcionar que outras pessoas participem disso que eu estou participando. Ah, João Paulo, mas tem muitos pastores que são ladrão, tem muito... Sim, o que é que eu faço? Se eu estou debaixo de um pastor, de uma pastora que são ladrões e por isso eu não dizimo, eu estou errado. Porque eu estou debaixo de uma autoridade que é ladrão. Eu não posso deixar de dizimar porque os pastores são ladrões. Eu tenho que sair da igreja que o pastor é ladrão. Não é porque se eu não confio no pastor da igreja para os dízimos e ofertas, para uma questão financeira, física, por que eu vou confiar nele para a minha alma? Então não tem, isso é mentira de Satanás para a vida das pessoas. Não, eu não dizem porque eu discordo que o meu pastor está gastando dinheiro. Se discorda que o teu pastor está gastando dinheiro, então vai para outro lugar. Mas não deixa de contribuir para a obra de Deus, dizimar e ofertar. E muitas vezes as pessoas perguntam, onde é que nós dizimamos e ofertamos? A Bíblia diz no Antigo Testamento, para que haja mantimento em nossa casa. E mantimento na nossa casa é para que, o sentido certo desse texto, é para que os sacerdotes se alimentassem. Só isso. O sentido disso era os sacerdotes se alimentarem. Quando era para a construção do templo, quando era para a reforma do templo, quando era para crescer o templo, levantava-se o que chama-se de ofertas alçadas. Era uma oferta que se levantava entre o povo para um fim específico de melhorar a obra. Mas dízimos e oferta não entrava no templo, não. Entrava na casa dos sacerdotes. Quando era dízimos de animais ou de frutas ou de vegetais ou de, seja lá, do fruto da terra, apenas uma pequena parte era queimada. Ah, vou dar um boi, é o meu primogênito, degola sobre o altar, queima, diz lá o que é que você queima, queima a gordura, queima tudo aquilo que não presta para a gente comer. Queima a gordura, derrama o sangue, faz não sei o que, e a picanha vai para o sacerdote. É assim. Era assim. A parte que não presta, porque isso é uma lei de Deus para cuidar da saúde do seu povo. A parte que não presta para nós comermos, que é a gordura que vai trazer coisa,
ia para ser queimado no altar, era o que Deus recebia. E a parte boa que se comia ia para o... Tanto é que os próprios filhos de Eli foram acusados por isso, porque comiam da panela antes e tal, aquela coisa toda. Então, é importante a gente perceber que quando a gente vai falar do enriquecimento, aí entre aspas, dos pastores, não é? Por causa dos dízimos e das ofertas, o pastor anda de jatinho enquanto a gente vem andando de carro, tal. Claro que existem os excessos, mas a gente não deve julgar, né? E acima de tudo, a gente deve prestar atenção que o dízimos e oferta naquele tempo servia exatamente mesmo para isso. Então, agora trazendo uma realidade para nós, para a nossa vida, né? Contribuir para a casa de Deus, contribuir para as coisas de Deus. Nós, por exemplo, falamos aqui, graças a Deus, desde o dia que a pastora chamou a atenção para os dízimos e as ofertas, aqui que as pessoas têm dizimado e ofertado. Tem pessoas que têm dizimado e ofertado. As pessoas têm dizimado e ofertado com frequência. Existe um de vocês que, quando a pastora falou isso, foi contar a quantidade de crentes que tem na igreja e a quantidade de dízimos e ofertas que a pastora disse, e chegou à conclusão que todo mundo dizima e oferta. Não, pela quantidade de crentes que tem, pela quantidade de pessoas que trabalham, o salário é 530, dá 53, dá não sei quanto. Fez uma conta lá, chegou à conclusão que está todo mundo dizimando e ofertando. O problema é que quando a pastora chamou, o dízimos e ofertas duplicou. Né? Ou seja, todo mundo realmente passou a dizimar e ofertar. A gente não sabe quem dizima e oferta, a Emília está aí, a gente não sabe. A gente não sabe por quê? Porque tem pessoas que ofertam demais. É sério. E tem pessoas que não dizimam. E como é que a gente vai saber se aquilo dele foi dízimo ou se foi oferta? A gente não sabe. Não há. Tem igrejas que faz a diferenciação. E aí eu também não entro nesse mérito, se é certo ou se é errado. É uma questão, muitas vezes, questão de organização. É uma questão de organização. Tem gente que se sente bem, tem gente que se sente mal. Mas quando a gente faz isso, eu não quero lá saber quem é que dizima, quem é que oferta. Não quero saber quem é que dizima, quem é que oferta. Para que eu quero? É uma coisa sua com Deus. É uma coisa sua com Deus. Se você dizima, se você oferta, é problema seu com Deus. Não é comigo não, porque se for comigo é muito simples. Agora, se for com Deus é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. E então, mas verdadeiramente quando a gente chama o povo, chamar o povo para dizimar e ofertar, meu Deus do céu. Tem igreja que você nem ceia, se o seu nome naquele mês não tiver ido no envelope. Não ceia. Mas o pastor não deve. O pior é que é assim, o pastor não deve proibir as pessoas de cearem porque não dizimaram e ofertar. Eu concordo, o pastor não deve proibir ninguém de cear, nem que dizimou, nem que ofertou, nem tampouco nada, nem que seja batizado, que não. Enfim, o pastor não está para proibir ninguém de dizimar e ofertar, ou de cear. A gente orienta, né? A gente orienta, ensina e explica. Olha, se você quiser, é com você e Deus. Não é? Não vamos impedir ninguém. Só impedimos as crianças por uma questão de que nós temos uma autoridade sobre elas, que elas não sabem o que estão fazendo. Então, por elas nós prezamos. Mas os outros que têm consciência do que tem que fazer, faz se quiser. Mas, olhando para o outro lado, é horrível prender as pessoas por conta disso, porque não dizimam que eu estou. Tudo bem, mas observe. Se eu não tenho um coração preparado para dar o dízimo e dar, se eu não tenho essa fé, com que fé eu vou cear? Vamos olhar para um outro lado? Com que fé eu vou cear? Porque a fé eu não tenho para dizimar e ofertar. A fé eu não tenho para me libertar da escravidão financeira. Eu não tenho essa fé. E com que fé eu vou participar da ceia? Para acreditar que aquele pão é uma comunhão minha com Deus, com Jesus Cristo. Qual é a fé? Aí eu tenho fé para umas coisas e para outras não? É o que? A fé que me convém? Não é? Então aí é uma questão de introspecção nossa, de olharmos para os nossos próprios caminhos. Agora, que sejamos sinceros. Sejamos mesmo sinceros.
É a mesma coisa de fazer voto. Entra agora também na questão do voto. O povo para gostar de fazer voto financeiro e não cumprir. E não cumprir. E este é o pior, porque você faz o voto financeiro e quando o dinheiro vem, aí você olha para o dinheiro, o voto, olha para o dinheiro, para o voto. Se calhar Deus... Senhor, agora que eu estou com o dinheiro em mão, desfaça o meu voto. A Bíblia não diz em lugar nenhum que a gente deve fazer voto. A Bíblia até aconselha, é melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Agora, uma vez feito o voto, cumpra-o. E eu já falei aqui aqui não, aqui em Portugal não. Ainda não vi nunca vi esse voto, ninguém nunca fez esse voto. Pelo menos para mim, ninguém nunca fez esse voto. Mas eu já contei lá no Brasil das pessoas que faziam voto e chegava para mim, na época eu era tesoureiro, e fazia o voto para mim, né? Ou melhor, contava para mim, fazia o voto para mim não, senão aí estava livre. Mas contava para mim o voto. E o que é pior, porque você fazer um voto a Deus é uma coisa, fazer voto a Deus com testemunha é pior ainda. Olha, se eu conseguir um emprego, o meu primeiro salário vai todo para a igreja. Vai todo para a igreja. Eu já falei isso para vocês. Vai todo para a igreja. Pela lógica, dizer, olha, irmão, é só 10%. Você não precisa ser fiel no dízimo. Não, mas eu quero dar, porque eu já estou vivendo sem salário. Se eu conseguir o primeiro salário, vai todo para a igreja. Aí quando chega no fim do primeiro, conseguiu um emprego, uma semana depois conseguiu um emprego, aí no final do mês, aqui, diácono, como eu havia prometido naquele dia, está aqui o meu dízimo. Dízimo? Era 100, está faltando 90. Engana a Deus, quer enganar a Deus. Aí a mesma fé, para acreditar que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, a mesma fé para acreditar que Deus é justiça, não tem a fé para... A mesma fé para fazer o voto não a tem para cumprir. Então, Deus, ele não quer saber disso, não. Meu filho, são duas coisas. Fazer voto com Deus são duas coisas, vou usar esse termo não no sentido ruim da palavra, mas é uma coisa terrível. Porque não existe ninguém melhor do que você fazer um acordo do que Deus. Porque é a certeza de que Ele vai trabalhar para cumprir a parte dele no acordo. Agora, e aí nós vamos receber, nós vamos ter. Agora, a nossa parte também tem que ser feita. A nossa parte, porque não é promessinha de santo, não. Não é promessa de santo, não. É voto a Deus. E tem pessoas que são muito mais fiéis aos santos do que a Deus. Tem pessoa que já está com o cabelo escorrendo pelo chão, que não corta porque a mãe, não foi nem ela, a mãe fez uma promessa de que nunca cortaria o cabelo. A coitada está com o cabelo fazendo 2 quilômetros caminhando e coisando pelo chão, porque a mãe fez uma promessa à Santa Furustreca, né? E os crentes que fazem promessa... Aí, João Paulo, o que é a promessa? Já entrando aí em outro tema. Vixe, a gente não vai terminar 22 e 23. Entrando em outro assunto. Como é que eu faço uma promessa? Como é que eu faço uma promessa? Como é que eu faço um voto? O que é um voto? Meu filho, você colocou no seu coração, Deus é onisciente. Cuidado com o que você pensa, porque Deus é onisciente, Ele sabe o que você pensa. Bastou você pensar, Senhor, quem dera se eu fizesse isso, Senhor, eu ia para a tua casa. O Senhor, opa, está anotado. Eu não preciso vir para o altar, ó Deus maravilhoso, Senhor grandioso. Está me ouvindo agora? Vou fazer um voto, Senhor. O meu voto, não, é pensar assim, pensou, Senhor, poxa, um irmão, se eu tivesse um carro desse, eu
Ia buscar todos os crentes na igreja. Buscar tudinho. Aí o Senhor dá um carro daquele. A pessoa pensou. Um dia, deitado em casa, passou um carro bonitão. Pensou. Aí Deus foi e deu um carro daquele. Nunca mais viu o irmão nem na igreja, quanto mais para levar os irmãos. Que nem um irmão, também tinha isso lá no Brasil, tinha um irmão diácono. O meu carro tem lá, propriedade exclusiva de Deus. Adesivo no carro, na parte de trás do carro. Quem me deu foi o Senhor. Peixinho. Está lá o autocolante. Peixinho do lado, a serviço do Rei Jesus. Passava pelo pastor que andava 4 quilômetros para chegar na igreja. Passava pelo pastor. Isso é sério, minha gente. Aí era o pastor, a esposa, com um filho de 3 anos aqui na cacunda, com uma filha na mão, os 4 na igreja. Os 4 indo andando para a igreja, andando. Ia chegar lá na igreja 1 hora depois, 1h30 depois. No meio do caminho passava o diácono. Pem, pem, paz, pastor. Eu não estou contando história não, eu estou falando sério. Sério. E tinha escrito propriedade exclusiva de Deus. De anjo, né? De anjo. O meu pai, que não era da igreja, tinha um carrinho cacareco que a gente tinha que empurrar para funcionar. Quando viu ele chegando nesse dia, porque é que nem aqui em Oliveira do Bairro, lá. Se perdeu o Toby, acabou-se, né? Se perdeu o autocarro, acabou-se para ter outro só amanhã. E eles sabiam que se eles perdessem o autocarro, e táxi tinha que ter muito dinheiro, né? Se perdesse o autocarro, acabou-se. Só ia chegar na igreja no outro domingo. Então o que eles acabavam e iam andando. Não estou falando do Gival, não. Não, esse não. Aí o que acontecia? Eles chegavam, estou falando dos pastores. Eram pastores, Tiago. Era o pastor. Era o pastor, não era o irmãozinho da igreja, não. Era o pastor da igreja. Aquele que vela pela minha alma. Esse que o homem não dava carona. O que eu estava falando antes disso? Ia falar de qualquer coisa. Pronto. Aí perdesse no dia. Então ele tinha que vir mesmo andando. Porque não tinha outra condição. Não tinha outra condição. Então, o que acontece? Quando o cara que tinha a propriedade exclusiva de Deus não dava. Meu pai, quando viu aquilo, quando chegou e viu que eles estavam vindo todos suados. E então, o que é que meu pai perguntou? O que é que foi? Não. Depois desse dia, meu pai disse, não se preocupe, não. Todo dia eu levo e vou buscar vocês em casa. Eu só não vou no dia que o carro não querer funcionar. E realmente, quando eu parava em frente à igreja, vamos embora que o carro pegou. Ele tinha que entrar logo no carro e ir embora, que ele não podia parar. E meu pai ainda quase que descia do carro com o carro andando, que era para não parar a coisa. Mas era mesmo assim. Então, meu pai, que não era crente, tinha uma coisa dessa. E o homem que era diácono da igreja passava direto e não dava a boleia aos pastores. É assim. Escravos do dinheiro. Resultado, claro. O diácono, alguns anos depois, caiu da graça e, enfim, e por aí foi. Então, a Bíblia fala, Provérbios fala aqui de que ele diz assim, olha, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Que adianta você ter dinheiro e ser mal reconhecido? O que adianta você ter muito dinheiro e ser uma péssima pessoa? O que adianta você ter dinheiro e não ter pelo menos 6 pessoas para levar o seu caixão no final da vida? O que adianta? Né? Então, a gente tem que observar, nós temos que observar o nosso caminho com o Senhor. Principalmente em questões financeiras, em questões de votos, em questão de todas as coisas. Meu Deus do céu.
Precisamos abrir os nossos olhos para isso. Amém? Falem. Tem uma diferença entre voto e promessa? Boa pergunta, Milena. Voto e promessa. Se há diferença de voto e promessa. Na verdade, nós não utilizamos a palavra promessa, porque são duas coisas. Parece-me ser diferente, não no sentido da palavra em si. Mas os católicos utilizam a palavra promessa mais do que voto, né? Fiz uma promessa para fulaninha de tal. O problema do voto é que o voto ele é muito menos fútil do que a promessa, né? É muito menos. A promessa é, eu prometo que vou fazer isso, vou andar 2 quilômetros. Isso não é voto. Isso é promessa, né? O voto está muito mais relacionado a uma fidelidade sua para com Deus e Deus para consigo. E o voto é muito mais feito a Deus. Promessa é feita a santo. A pessoa fala também, ele fez um voto com Deus, não é? De falar com Deus, assim. Onde é que está isso, minha filha? Foi alguém que botou o copo aqui? Esse copo já foi você, né? Paulo fez um voto com Deus. Sim. Eso mismo iba a decir agora. O que é? Diga aí. É uma passagem, eu não lembro se está em Atos, não me lembro porque foi ontem que eu estava a ver um livro e acerca de grandes heróis e compromissos com Deus e faz referência a que Paulo rapou a sua cabeça porque tinha feito um voto com Deus. Aonde tem isso? Olha que eu ia falar isso e Eu não lembro. Eu vou ser sincero, eu não lembro dessa. Não lembro dessa passagem. Se está na Bíblia, foi, viu? Não tem o que discutir. Mas eu não lembro dessa. Tem uma vaga lembrança, mas não estou lembrando desse versículo, não. Mas vocês falando agora me vem à memória qualquer coisa nesse sentido. Agora, Milena, eu não acho, provavelmente eu não acho que há uma diferença entre a palavra voto e promessa, mas eu acho que as duas coisas são, no fim é a mesma coisa. Mas o que é importante nós percebermos é que o voto é feito e só pode ser feito exclusivamente a Deus, né? E agora tem um voto que é feito a Deus. Tem um voto que é feito a Deus que é importantíssimo. E é feito a Deus, é feito no altar de Deus, na presença da igreja de Deus, com testemunhas, assina-se em livro, fica guardado para o resto da vida e as pessoas querem desfazer o voto. Que voto é esse? Voto de casamento. Por mais que esse voto de casamento é uma coisa interessante, por mais que as pessoas... porque existem, no Antigo Testamento, fala-se em voto, não se fala em promessa. E existem regras de quebras de voto. Existiam regras de quebra de votos. Principalmente se a mulher fizesse um voto e o marido não permitisse, ela estava livre do voto. Ela não precisava cumprir o voto. Era a submissão da mulher ao marido. Não concordo com esse voto que você fez. Acabou-se. Ela não tinha, mas ela estava desobrigada de fazer o voto. E aí, as pessoas, por mais que a gente fale, não, mas o que é que quebra o casamento? O que é que quebra o casamento? O que é que quebra o casamento? E aí tem pastores que vão para um lado, outros que vão para outro, e teólogos que vão para um lado, teólogos que vão para outro. Mas eu acho que ninguém leva a condição do voto que é feito no altar. Como é que eu quebro esse voto? Que eu disse sim, até que a morte nos separe. Que eu disse sim na saúde, na doença, na riqueza, blá, blá, blá. Como é que eu faço nesse voto? Como é que eu faço a questão desse voto? Como é que eu descumpro esse voto? Como é que eu fico livre desse voto? E aí ninguém responde.
Morrendo. Não, sim, fora a morte. Não é que tem um pastor, né, Tiago, que quer separar, vamos orar para morrer. Vamos orar para morrer. Porque como é que eu vou me livrar? Não é questão do casamento entre si, porque o casamento por si só é um evento, como é que chama, meu Deus? Místico. Né? Místico no sentido de espiritual e oculto que nós não vemos. Ocorre ali uma coisa mística. O apóstolo Paulo que usa essa palavra místico. Mas, e o voto que é feito? Né? 18. E Paulo ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, dali navegou para a Síria, é isso? Tendo rapado a cabeça em secreto, porque tinha voto aí. Pronto, tu quer saber o quê? Tinha voto. Fez um voto, Senhor, vou rapar a cabeça. Rapou. Pronto. Fez voto. E cumpriu. Não sei qual foi o voto, mas tinha voto. Enfim, tinha voto. O pessoal faz o voto. Aí agora olhando para o lado, para os católicos, os franciscanos têm um voto de rapar o meio da cabeça. Né? Tem um cabelo aqui do lado, fez um voto. Sei lá para quê. Mas ali é por uma questão de ver a ordem. Fernando não fez voto. Não sei, mas faz. Enfim. Pois lá, teve um que ofereceu a filha, né? Como é o nome dele? A primeira coisa que saísse da minha casa eu sacrificaria ao Senhor. Quem saiu foi a filha. Como é o nome? E até hoje tem um debate teológico para saber se ele sacrificou a filha ou não. Como é o nome? É Jefté? Foi Jefté? Foi o voto de Jefté? Acho que foi Jefté. Se eu não estiver enganado, é tanto nome na cabeça que não vai dar. Pronto. Ok? Vamos para a questão agora, que também tem a ver. Eu ainda não li tudo de riqueza, mas eu não quero entrar agora. Eu quero entrar na questão da disciplina. Vamos lá, vamos nos disciplinar, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Aí no versículo 22, ainda no versículo 1, ele diz assim: mas digno de ser escolhido é o bom nome. Né? E o bom nome nada mais é do que termos o quê? Disciplina. Disciplina, quem nós somos, o nosso caráter, a nossa vida. E claro que eu não vou deixar passar sem ler o versículo. O versículo 6, não é? Diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso também está no capítulo 23, no verso 13. 12, 13 e 14. Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos a palavra do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha. Repreende o teu filho, fustiga ele com a vara, que você vai livrar ele do inferno. No Brasil, há alguns anos, 2 ou 3 anos atrás, e aqui em Portugal já há muitos anos, né, eu creio isso, que tem a chamada no Brasil Lei da Palmada. Você não pode bater no seu filho, senão você vai preso. Em Portugal não o quê? Não. A pessoa não vai presa por dar uma palmada. Não pode ser... Podem acusá-lo de mau trato e investigarem a criança. Sim. Por exemplo, o meu irmão teve fugido daqui, porque bateu na filha e na escola denunciaram e ele foi condenado. Ou seja, ele poderia ter... De onde ele é? Via na França. Pronto. A lei do mundo hoje tende a essa questão. E aí coloca as crianças como vai ser traumatizada, vai apanhar e vai ser traumatizada. É claro que, infelizmente, os excessos existem. Tem crianças que são espancadas. Agora, eu penso que não é uma lei que vai livrar a criança de ser espancada de pais assim. Agora, por outro lado também, vão ter
Filhos vão ter pais que não vão. Não tem como. Meu Deus do céu, o que eu apanhei na vida eu não sou traumatizado. E minha mãe ainda acha que eu apanhei pouco. Se é assim, porque não apanhou que deveria ter apanhado. E ninguém tem trauma de uma correção de um pai, não. Tem trauma de excessos do pai. Né? Aí sim. Eu nunca apanhei. Eu apanhei muito. Minhas irmãs apanharam o dobro. Né? Hã? Não, é porque elas eram mais traquinas do que eu. Eu posso falar que ela não está aqui. Elas eram mais traquinas do que eu. Então o que acontece? Você precisa corrigir os seus filhos. Nós precisamos corrigir os filhos. Agora o que acontece hoje? Olha as crianças que estão hoje. Que sociedade é essa que nós vamos ter? Uma sociedade autodestruidora. Autodestruidoras. Essas crianças, quando crescerem, vão destruir o mundo, minha gente. Não tem kamikaze que... Não tem homem-bomba que supere essas crianças de hoje. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí nós temos hoje a sociedade, ouçam bem isso, a sociedade criando leis de autodestruição. Autodestruição. O estudo, isso é interessante, o estudo mais longo já feito sobre seres humanos, que já dura na faculdade. Qual é a faculdade dos Estados Unidos, meu Deus? Eu não lembro se é Harvard, não lembro se é essa ou se é... Eu não lembro se é essa ou se é outra. Já está na segunda geração de investigador, porque o primeiro morreu. O primeiro já morreu. Desde 60 e tantos, tá? O estudo não acaba, não. Sobre o ser humano. O que é que eles estão fazendo nesse estudo? O que é que eles fizeram nesse estudo? Já está na segunda geração. Pegaram um grupo de crianças, 1000 crianças, e acompanharam até a idade adulta. Simples. E depois pegaram mais crianças e acompanharam até a idade adulta, verificando a criação e o comportamento, sem mexer, só verificando, sem dizer o que é que pode e o que é que não pode fazer. Apenas verificando. E fizeram uma correlação, na verdade chama-se correlação, uma correlação do tipo de criação com o desenvolvimento da vida. Aí descobriu-se, né, com essa relação, que as pessoas mais bem-sucedidas na carreira, na vida, mesmo que foram grandes, se tornaram grandes naquilo que fazia, eram todas aquelas crianças que os seus pais o obrigavam a fazer serviços de casa. Quais são os traços em comum que existem dessas crianças? Todas elas ajudavam os pais aos deveres de casa. Isso deu à criança responsabilidade, segundo as coisas. Deu a responsabilidade, o controle da própria casa, o manter a própria casa, saber como gere uma casa, né? Segundo os estudos dele. Então, isso leva a crer que, se os pais submeterem os filhos a esse tipo de conduta, é provável que os seus filhos também se deem bem. Porque se todos se deram bem, são aqueles que os filhos trabalhavam em casa, né, ajudando os pais e as mães nos fazeres de casa, lavar uma roupa, lavar um prato. E hoje não. E a sociedade diz, baseada em quê? Não sei, que os meninos têm que brincar, não pode dar... Milena, lavar prato, não pode lavar sua própria roupa, não pode ser que lá. Minha mãe detestava passar roupa. Minha mãe nunca passa roupa, não. Nós tínhamos uma lavadeira, a pessoa que lavava roupa para nós, e passava e chegava em casa e distribuía a roupa. Quando não tinha, e minha mãe dizia assim, chegava tudo passadinho, minha mãe, leve assim para guarda-roupa, porque se precisar passar, minha mãe nunca passou uma roupa minha. Eu aprendi a passar roupa desde pequeno, se eu não quisesse sair amassado. E era assim, quer dizer,
E isso é um estudo sério, que já dura aí desde 1950. Não é? Então, a sociedade hoje vai contra isso. Contra os estudos sérios. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas estão se autodestruindo. Pessoas que não foram criadas decentemente, infelizmente, estão querendo dominar o mundo e incutindo no mundo a sua indecência. A verdade é essa. E aí nós vamos ter, não sabemos se vamos ter sequer uma próxima geração. Porque do jeito que está, não vai procriar, né? Não vai procriar porque daqui uns dias vai ser até proibido, né, o casamento heterossexual. Do jeito que a coisa anda. Aí esse versículo ele fala instrui. Primeiro é da instrução. A instrução é a base de um judeu. É a base. Não existe um judeu que não seja instruído. A função da mulher na família judaica é instruir o filho. É tanto que o filho só sai de casa, só vai ser instruído por um sacerdote na sinagoga, por um mestre na sinagoga, depois dos 13 anos ou tal. Mas até então é a mãe que tem esse papel fundamental de passar. E para você ter ideia, que era uma coisa tão séria isso, que o Moisés escreveu a Bíblia mesmo, não escreveu a Bíblia, conhecendo a história do seu povo, que foi ensinado pela sua mãe no momento de amamentar. Só isso. Então, é importante a gente entender qual a nossa função, né, e da função dos pais de hoje para com seus filhos, de instruir o filho no caminho que deve andar. Agora, lembrando que esse livro de Provérbios, e aí eu já falei sobre isso, mas eu repito aqui, esse livro de Provérbios, ele não é uma promessa de Deus para a nossa vida, ele é uma instrução de Deus. Não existe uma responsabilidade que cada um de nós temos com a gente mesmo. Você pode instruir seu filho no caminho que deve andar, mas não é uma promessa, não é uma promessa de Deus ineficaz, porque se fosse promessa era realmente eficaz. Deus ia cumprir o que prometeu. Mas aqui é um livro de Provérbios, é um ensinamento de Deus, instrui o teu filho. E tanto é a base do judaísmo que o judaísmo dura até hoje, é a única religião que dura esse tempo todo. O cristianismo tem 2000 anos, o judaísmo tem o quê? 2000 antes de Cristo. 2000 a base do judaísmo, 2000 antes de Cristo, já tem aí 4000 anos. Né? E se levarmos em consideração a circuncisão que vem desde Abraão, vamos para 6000 anos. E o judeu ainda fazendo a circuncisão. 6000 anos, estamos falando. Se a contagem estiver correta, né? O que é importante a gente entender, 6000 anos, acho que eu fui muito longe. 6000 anos é de Adão para cá. Vamos levar dízimos e oferta, vai de 6000 anos. Abraão um pouco menos, né? Porque teve uns 100 ou 200 anos, 2500 anos aproximadamente. 2000, 3000 anos. 3000, 4, vai dar isso mesmo. 500 anos antes de Moisés. 500, 600 anos antes de Moisés. Dá mais ou menos isso. Então, quando a gente vai ver, não é que nem eu já contei para vocês a história da mulher que instruiu o filho no caminho que deve andar, mas o filho se suicidou, ela foi cobrar isso do pastor. Pastor, e o pastor não tinha o que responder, estava ensinando exatamente esse versículo. E o pastor, mas Deus diz, instrui teu filho, então certamente o seu filho... Não, tem pessoas que nascem dentro do evangelho, é criado dentro do evangelho e se desvia do caminho do Senhor. Se afastou do caminho do Senhor. Agora, é comprovado cientificamente que a palavra de Deus está correta. Que você ensina o seu filho
enquanto criança. Quem diz isso é um psicólogo famosíssimo, chamado Piaget, francês. Hoje, a escola que existe é baseada nos ensinos de Jean Piaget. E ele diz que essa é a fase da criança pré-operatória, que a criança aprende tudo e aquilo vai formar a sua identidade. Está na base, tudo que ela aprende vai absorvendo. E tudo que ela absorve vai contribuir para a formação da sua personalidade e do seu caráter. Quem diz isso? Aí a escola, hoje, o sistema de ensino hoje é baseado, as divisões, como é que eu sei que eu estou no ensino básico, ou que eu estou no ensino primário, ou que eu estou não sei o que lá? Porque Piaget disse isso. Simplesmente. Então a escola é baseada no que Piaget disse. E Piaget não disse outra coisa senão isso. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ou seja, é a formação da criança, da formação da sua personalidade vem da sua criança. Vem do que você era como criança. Isso formou o teu caráter, a tua personalidade, o que você é. Até os 30 e tantos anos. No máximo 31. Hoje tem outros. Tem outros pensadores, tem outros que vão até contrário a ele, mas ele teve um nome mais forte, enfim. E aí ficou. E não é que eu não concordo com tudo que ele fala, mas o que ele fala é tido como sagrado pela maioria dos pedagogos. Enfim. Aí o mundo hoje não é só Portugal, não é só Europa, Brasil, Estados Unidos, todo mundo vai atrás de Piaget, o que Piaget falou, mas quem falou isso já foi o Salomão. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Aí a gente não liga para a Bíblia. A importância de criar um filho no caminho do Senhor. Porque aqui o caminho que ele fala aqui não é simplesmente na boa conduta, mas é no caminho do Senhor. E ter a responsabilidade disso. E a responsabilidade disso não é simplesmente trazer o filho para dentro da igreja também. Mas é de dar exemplo. Porque como é que teu filho vai respeitar a igreja se você não respeita? Como é que teu filho vai levar a sério a igreja se você não leva? Como é que teu filho vai aprender o respeito à casa de Deus se você troca a igreja por uma praia? Ainda leva um menino. Se você chega atrasado ao culto. Se você conversa na hora do louvor. Se você não presta atenção da palavra. Se depois que sai da igreja, no carro você briga com seu marido, com a sua esposa. E os meninos ouvindo. Não vê o menino, não vê os pais lendo Bíblia, não vê os pais orando. Mas eu trago todo domingo eu trago meu filho para a igreja. E existem pais, e eu acho esses melhores do que os crentes, pais que não são crentes, pais que não acreditam em Deus, pais ateus, né, entre aspas, não acreditam, mas fazem questão que os seus filhos vão à igreja. Fazem questão que seus filhos. Mas por que eu digo? Porque o filho que tem um pai que não é cristão e vai para a igreja, ele percebe que tem algo de errado ali. E aí ele começa a fazer essa diferenciação. E claro que muitos pais dizem que preferem estar com o filho na igreja. Claro. Infelizmente, a Bíblia é proibida nas escolas. Mas é permitida nos presídios. Depois que não tem mais jeito. Aí é permitido culto nos presídios. É permitido ter uma igreja no presídio. É permitido, tem congregação dentro do presídio.
Agora, dentro das escolas públicas, é proibido falar de Jesus, ensinar a Bíblia. Ou seja, fazer a prevenção ninguém quer. Agora, depois da sociedade corrupta, sociedade do jeito que é, a Bíblia diz clara, feliz é a nação, o quê? Amém. E para concluir, eu quero ler aqui, deixa-me ver, escolher um versículo aqui, que eu não vou terminar isso tudo hoje. Ficamos o 22 e o 23. Opa, cadê aqui? Mas eu quero aqui um versículo especial. Onde é que ele está? Versículo 17, 18 e 19. A gente encerra por aqui. A partir do versículo 16, e por isso que eu não li do 16 para baixo, a partir do versículo 17 é uma mudança no conteúdo do livro de Provérbios, porque ele deixa de ser versículo único, exclusivo, para ter um grupo de versículos, 2 ou 3 versículos que falam sobre um determinado assunto, e você observa que até a leitura fica um pouco melhorzinha de se entender. Isso dura até o 23, 24, até o 25. Então, os 3 primeiros versículos, e eu termino aqui, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. 17. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave. Se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja onde? No Senhor. A ti t'as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura, 20. Não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento? Versículo 21. Para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Paramos aqui. Até o 22. O Senhor manda o livro de Provérbios todos a nós termos conhecimento, a nós sermos instruídos no conhecimento, a nós sairmos da nossa tolice, mas que sobretudo estejamos confiantes em quem? No Senhor. Tudo que nós temos, a gente já leu isso, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tudo isso que eu falei hoje tem a ver com temor ao Senhor. Temor e confiança no Senhor. Né? Temor ao Senhor, quando eu falei aqui de dízimos e ofertas, quando eu falei de dinheiro, temor ao Senhor e confiança no Senhor. Instruir os filhos, nos instruirmos mesmo, é exatamente confiança e temor no Senhor. E aí eu quero nos chamar, mais uma vez, para... Às vezes eu falo, e depois eu fico imaginando, quando eu chego em casa, eu digo, fogo, falei... E às vezes eu esqueço que é gravado e outras pessoas já acabam vendo, né? Falo em público. Mas daquilo que eu falo, eu procuro trazer muita sinceridade. Ao invés de trazer doutrina, que a gente seja sincero, como eu falei aqui na questão do ceiar ou não, mas que a gente seja sincero conosco mesmo, a nossa sinceridade com a gente mesmo, é melhor, não sei, o erro ele é mau para todo lado, o erro é mau, mas eu acho que tem menos culpa o que erra enganado do que o que erra com consciência, né? O que sabe que está errando, mas erra. Porque tem aquele que erra enganado, todos os dois estão no erro, não tem escapatória. Mas eu acho que é menos mal, se é que é possível falar assim, aquele que erra no erro. Não, vocês não acham, não? Eu vou estar enganado, errei, mas estava enganado. Do que aquele que não, eu sabia, errei, mas eu sabia que estava errado. Que a gente seja consciente, que a gente seja sincero. Porque muitas vezes a gente é falso com as outras pessoas para querer parecer ou querer transparecer alguma coisa que nós não somos. Mas querer passar essa visão para as pessoas. Né? Eu quero passar às pessoas a visão de santidade. Né? Então eu vou ter que passar a posição de santidade, porque eu sou líder, tenho que passar o de respeito. Mas quando eu chego em casa eu tenho que ser sincero comigo mesmo. E aí ser sincero com a gente mesmo é o que nos faz a cada dia refletir sobre a nossa condição em Cristo.
E eu chamo sempre a atenção para a questão do temor e da confiança. Seja sincero com vocês mesmos e perguntem se vocês têm temor ao Senhor. Será que minhas atitudes revelam que eu tenho temor ao Senhor? Não. Muitas vezes não. Que eu confio no Senhor? Muitas vezes não. Muitas das vezes, as minhas atitudes é de quem não tem nem confiança e nem temor no Senhor. E aí é o que eu digo. Não é questão de o dízimo e a oferta ser certo ou não. Não é que eu devo ou não. Não é que é bíblico ou não. Mas será que eu confio de fato no Senhor ao ponto de agir por fé? Será que eu tenho um temor ao Senhor para o fazer? Né? Independente de ser certo, se é errado, se é bíblico, se não é bíblico, se é exegese, se não tem exegese, se é do antigo, se é do novo. Será que eu tenho amor para ofertar a obra? Para fazer a obra crescer? Será? Né? Então isso é importantíssimo a gente ser sincero. Porque ainda que nós não sejamos sinceros uns com os outros, e não somos, com Deus nós não temos. A Bíblia diz, o salmista diz que todas as coisas, o salmista não, é Paulo que diz, né? Todas as coisas estão nuas e bem patentes diante daquele que nós teremos que tratar. Toda a minha santidade cai diante de Deus. Toda a minha justiça cai diante de Deus. Pronto. Deus só vê as safadezas que a gente está fazendo aqui. Escondido do nosso pensamento. Como é que a gente age uns com os outros? Né? Oi, amor! Desgraça. Filho do inferno. Vai queimar no fogo do inferno. Jesus te ama, mas eu te odeio. Né? Serve de nada. Ou nós somos sinceros ou não somos. E às vezes a nossa sinceridade é mal, né? E aí eu particularmente, não me preocupo. Recebo de vez em quando palavras de amor. Recebo palavras de gratidão. Pessoas que me chamam de grosso, né? Por exemplo, me associaram um dia desse. Disseram ser o sal da terra, disseram que eu era o sal da terra, porém um sal grosso. E eu fiquei muito feliz por não ser o sal insípido, por não ser o sal insosso. Geralmente é o sal insosso que nos associa, né? Mas eu prefiro ser grosso no céu do que ser insosso no inferno, né? E aí eu recebo constantemente palavras para eu deixar de falar na cara as coisas. E eu estou deixando de falar nas caras as coisas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Porque a única pessoa que nos quer falsos, ao invés de sinceros, a única pessoa que nos quer que não quer que nós confrontemos os pecados, as ações e os erros, a única pessoa que não quer isso, quem é? Satanás, ainda bem que a igreja sabe.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de comunhão contigo, agradecemos pela tua palavra, agradecemos, Senhor, porque tu tens nos abençoado, ó Deus. Pai, abre as comportas dos céus, derrama bênção sem medida sobre a vida do meu irmão. Faz com que este conhecimento entre na cabeça, entre, Senhor, na mente, entre, Senhor, e que possamos ser sinceros, Senhor, contigo, ser sincero com a gente mesmo, Deus. E deixamos toda a religiosidade, todo o farisaísmo, para que possamos viver uma vida em Ti, Senhor, uma vida casta em Ti, Senhor, uma vida digna em Ti, Senhor, digna de sermos chamados pelo Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, despede ao meu irmão, Senhor, e que tenhamos uma semana maravilhosa, Senhor. Trabalhos abençoados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.